Mas agora, o nosso assunto, como eu adiantei na abertura do programa, né, é uma das questões que mais repercutiram aí desde o último fim de semana, quando nós tivemos, né, essa tragédia anunciada, mais uma tragédia, que consumiu aí, né, um museu inteiro, 20 milhões de peças sendo consumidas pelo fogo. Estou recebendo de novo, né, nosso amigo Henrique, o cara que mais conhece dessa área aqui na região. Estou tendo a oportunidade de ter ele aqui para conversar com a gente. Eu já começo perguntando ao Henrique, não dá para falar em acidente nesse caso, né? Quem tem essa quantidade de obras expostas, né, num prédio com as características daquela, e não toma providências para prevenir a esse tipo de sinistro, não dá para falar em acidente, né? É negligência, né? Isso já ficou bem claro para a população, né, Henrique? Ok. Bom dia a todos os espectadores. É negligência, irresponsabilidade e falta de prevenção. É um trinômio que, naquele momento, se somou e originou essa tragédia. Agora, a gente percebeu ali também, né, Henrique, hoje a gente tem tecnologias que facilmente evitariam esse prejuízo sem possibilidades de ser revisto, né? Apesar do prefeito do Rio de Janeiro falar que vai recompor o acervo do museu. Não sei como que ele vai fazer isso, mas falou que vai recompor. Mas se tivéssemos ali o emprego de algumas tecnologias que hoje são até bem mais populares, né, a gente teria ali evitado essa tragédia tamanha que foi, né, que se consumiu praticamente tudo dentro do museu. O Corpo de Bombeiros do Rio foi criado pelo próprio Dom Pedro II em 1856, como Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, devido a outras tragédias que já haviam acontecido, né? Tudo bem. Hoje existe um decreto no estado do Rio, é o decreto 897 de 1976, ou seja, tem 42 anos, que criou o COSIP, que é o Código de Segurança contra Incêndio de Pânico. E dentro do COSIP ele classifica as edificações conforme a sua ocupação. Sim. Certo? E nesse caso aí, nós poderíamos ter, né, deveríamos ter, lá no local, né, no museu, um sistema de preventivo fixo, que é o hidrantes, com as mangueiras, mais extintores, mais os sprinklers, né, que é o chuveiro automático, que em determinados casos ele pode injetar água no ambiente, em outros casos ele pode injetar gás. E esse gás vai fazer com que o princípio de incêndio não se torne um incêndio. Além de detectores de fumaça e detectores de calor. Isso pode estar tudo monitorado numa sala de controle, onde a qualquer evento, um brigadista ou um bombeiro civil vai ao local e começa a tomar suas providências. Agora, a gente percebeu também, né, Henrique, que depois dessa tragédia toda, começou-se a exemplificar ao longo do país inteiro, e a gente viu um exemplo aqui do nosso lado, né, que é a Casa da Memória, que é muito mais frágil do que você pode até imaginar. Foi até conceituada como uma grande caixinha de fósforo, né, que se botar o foguinho ela vai lamber toda, mas começou a aparecer um monte de exemplo, né? Tem um museu de não sei aonde, tem a Casa Cultural de não sei aonde, ou seja, não se tem essa preocupação da prevenção, não só ao edifício em si, mas aquilo que ele está guardando também, né? A que se atribui essa negligência, né? Porque quando se pensa em criar um museu, tem que se pensar também nas condições como estão acondicionadas essas peças, né? E me parece que a coisa está, né, pelo país inteiro meio que deixada de lado, né? Essa cultura da prevenção aos acidentes, ela está meio que deixada de lado. Como é que você vê essa negligência generalizada nesses nossos espaços? Falando primeiro do nosso município, na Casa da Memória, há provavelmente 9 anos atrás, quando ela foi reformada, eu fui chamado lá e orientei que teria que fazer todo um processo dentro do Corpo de Bombeiros e algumas especificidades deveriam ser inclusas nesse processo, certo? Não sei se ouviram a minha orientação. Não Tudo ouviram. bem. Não ouviram. Certo. Com relação à irresponsabilidade, como no nosso Museu Nacional, infelizmente hoje se determina
determinam que algumas pessoas que não são profissionais da área ocupem os cargos. Exatamente. Certo? Então, perfeito. Se é administração, tem que ter um administrador. Perfeito. Se tem engenharia, tem que ter um engenheiro e por aí fora, certo? Então, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que estudar os assuntos e pegar os profissionais da área, né, para ocupar os seus cargos. Depois, nós temos que imputir a eles a responsabilidade. Nós podemos ver o seguinte, não sei que pé tomou. Tivemos uma tragédia em Teresópolis, a fábrica de velas na subida do Morro dos Pinheiros. Né? Foi uma certo? Tragédia, é verdade. E você lidar com parafina líquida incandescente é muito difícil. E era num imóvel inapropriado, onde era o bombeiro adaptado, né? Adaptado, onde o Corpo de Bombeiros de Teresópolis não pode adentrar, porque tinha risco da laje ceder. Então, nós temos que seguir as normas de segurança, ok? É verdade. E isso que o Henrique falou, gente, fica muito claro, né? Quando você coloca à frente das instituições, sobretudo as instituições que cuidam dessa parte, pessoas que não têm a capacidade para cuidar, não vão cuidar. Não sabem, não têm a menor condição de fazer aquela atividade. E aí entra sempre na questão política que a gente está sempre falando aqui, ressaltando. Tem que escolher direitinho, porque senão dá no que dá. E a questão da sociedade agora, né? Parece que agora a sociedade acordou, é não deixar isso esfriar, né? É não deixar que toda essa mobilização que a população hoje está conseguindo pressionar. Você vê, o governo federal acabou de liberar verba para os museus, né? Coisa que deveria ser obrigação, agora virou, né, meio que um cala-boca para a sociedade. Mas a sociedade não pode calar a boca, não. Tem que cobrar sim, porque no primeiro momento em que tem dificuldade, a verba que retiram é a verba da cultura, da educação, né? Tira do museu, tira disso, tira isso, tira aquilo, e não tira de onde tem que tirar, né? Onde realmente está dando prejuízo. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente viu que os prejuízos são irreparáveis. Agora, levanta também outra questão que a gente já até falou, Henrique, que é a preocupação das edificações que são adaptadas, né? A gente até já falou sobre isso, adaptar para um comércio, adaptar para um restaurante, é uma casa que vira um restaurante, é uma casa que vira uma creche. Que vira creche. Exatamente isso que eu queria te perguntar, né? A gente já teve, inclusive, acidentes terríveis em creches pelo país, justamente por essa condição. Adaptar um imóvel, ele tem os seus cuidados técnicos específicos, né? E nem sempre isso tem sido fiscalizado, nem sempre isso tem sido obedecido por essas adaptações, né? Como é que você vê a importância de se ter esse cuidado? Certo, olha só, no meu conceito, nós temos que mudar a posição da palavra fiscalizados. Primeiro, nós temos a obrigação de cumprir. Cumprir, exatamente. Certo, para depois vir a fiscalização. Porque não tem estrutura no Brasil que vá conseguir fiscalizar todas as edificações. Verdade. Em Teresópolis tem aproximadamente 900 condomínios. Se o Corpo de Bombeiros ou outro órgão fiscalizador for percorrer todos, vai demorar em torno de 1 ano e meio. Só condomínio e empresas. Estabelecimentos escolares. Então, nós temos que ter a cultura da prevenção. Temos que fazer a nossa parte. Temos que cumprir as normas de prevenção e combate a incêndio. Certo? Segundo, o museu... Agora apareceu verba, né? Agora não tinha verba. Apareceu verba grande. Grande, isso, né? O museu, ele vai ser reconstruído. A elaboração do projeto, ele deve ser compartimentado. Ou seja, o ambiente A, ele tem que ser projetado e construído de uma forma que quando eu sair, eu vou fechar uma porta corta-fogo. Se isole. Você isolou aquele ambiente. Perfeito. Então, se hoje isso tivesse acontecido, nós poderíamos ter perdido um ambiente e não o todo. E não o prédio inteiro, né? Inteiro. Isso tem um custo maior, mas a segurança é 1000 vezes maior. Dentro desses ambientes, nós temos que colocar o sistema, né, detecção de fumaça, detecção de calor e o injetor de água ou gás, que é o sprinkler, para cada um ambiente desse, entendeu? Então é um projeto um pouco complexo, mas vai dar segurança até a hora que você implantar. Depois de implantado, nós temos que ter a manutenção preventiva
e pessoas para operacionalizar adequadas ele. para poder operacionalizar. Ou, pelo menos, saber o que não se faz no momento desse. Que até parece até interessante, mas muitas das vezes as pessoas tomam providências erradas e acabam não minimizando, e sim maximizando o evento. Potencializando aquele evento, né? E uma coisa importante que você acabou de dizer, e que as pessoas têm que se conscientizar, é que essas exigências que estão feitas aí, né? O pessoal do comércio fala, o Corpo de Bombeiro vem aqui só para dar dor de cabeça. Não, é para que você entenda que todas essas providências estão aí para resguardar o teu patrimônio. Que todas essas providências que são necessárias e que a gente viu aqui muito claramente que poderiam ter salvo um prejuízo inestimável, não foram tomadas pela cultura do isso aí só está aí para atrapalhar, isso aí só está aí realmente para deixar a gente com dor de cabeça, né? Porque tem isso, né? O empresário, o síndico, né? o administrador tende a achar que essas regras, que são regras pensadas, né? O Henrique conhece muito bem isso, né? É especializado nessa área. Todas essas regras, gente, que estão inclusive no código, que estão aqui regulamentadas em lei, elas estão aqui para proteger o patrimônio, não é para gerar divisa para o Corpo de Bombeiro, não é para gerar divisa para a fiscalização, pelo contrário, está aí para proteger o teu patrimônio, está para te resguardar, para que você tenha a consciência de que você precisa fazer a sua parte, né? E se cada um fizer a sua parte, Henrique, não vai precisar nem fiscalizar, né? É isso aí, a fiscalização será bem eventual, né? É só para atestar se está funcionando ou não, ou se tem a documentação ou não, mas quando todo mundo se adequa, fica muito mais fácil. E aí também os profissionais do Corpo de Bombeiros, de outros órgãos, terão um tempo para estudar mais, para poder ter maior treinamento, entendeu? Às vezes sobrecarrega, né? E o que a gente já falou aqui também em outras entrevistas, a gente nem a gente consegue enxergar uma das atividades do Corpo de Bombeiros mais evidente, né? Que é a questão do cuidado aos acidentados e também ao combate de chamas, incêndios e tudo mais. Mas tem essa parte estrutural, né, de legalização de edificações, essa parte que pode parecer mais burocrática, mas que é fundamental também e que às vezes a gente não consegue perceber. E com o contingente que nós temos, que é pequeno, né, a gente deveria ter muito mais bombeiros, por conta, né, dessa fragilidade toda econômica do Estado, a gente não consegue ampliar já tem um tempo, e também por questões de espaço físico, mas é muito trabalho, né? Não é só combater incêndio, né, Henrique? Não é só ajudar aí nos atendimentos aos acidentados. Tem também essa parte estrutural que a gente está vendo que é fundamental. Muitos espectadores não sabem o seguinte: toda edificação, quando ela tem um sistema hidráulico, ou preventivo fixo, ela tem uma reserva técnica de incêndio, chamada RTI. Então, quando você não tem o sistema, você não tem essa reserva. É uma reserva que dura em torno de 30 minutos, que é justamente o tempo que o bombeiro se desloca para chegar. E as pessoas treinadas, né, seja em condomínios, em empresas, em museus, escolas, as pessoas treinadas, elas podem ir combatendo o princípio de incêndio para que evite ou dificulte que ele se transforme de princípio de incêndio a incêndio. Certo? Nós podemos ver nos vídeos que o Corpo de Bombeiros está do lado de fora, que ele não podia adentrar. Ponto. Tem um paredão que é a fachada. Certo? Como você vai apagar o fogo com essa distância? Certo? Claro que tem escada mais giros e tudo mais. Mas o fogo que eu digo daquela intensidade, quando tomou praticamente todo o museu. Aí não tinha mais o que fazer. Aí não tem mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer mesmo. Com certeza, começou com um princípio de incêndio. E se alastrou até se transformar num incêndio, e muitas das vezes um incêndio incontrolável, onde você não tem o que fazer. Que foi o que aconteceu, infelizmente, no museu. Bom, vamos propagar a cultura da prevenção, né, que é algo que a gente pode fazer de melhor. Henrique, obrigado pela tua participação mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o espaço de esclarecer os espectadores, né? Só tem uma coisa que é certa, que nós temos que tirar dessa tragédia: não há recuperação. Não há. Pode botar agora o volume de valores, de cifras que for, porque determinados itens de lá nunca mais serão recuperados. São itens únicos. Né? E então, como aquelas múmias e tudo mais, o que se perdeu ali, se perdeu. Prejuízo eterno, não tem jeito. Pode-se fazer uma cópia, mas a originalidade já se perdeu. Essa já era, né? Infelizmente.
Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Se você quiser conferir as nossas entrevistas, né? Perdeu alguma coisa, perdeu o começo do nosso bate-papo, vai lá no nosso canal do YouTube que está tudo disponibilizado, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.